pessoas é incrível. Vamos ver aqui o que eles estão fazendo. Você estava lá embaixo quando aconteceu as bombas? Estava. O que você pensou que estava acontecendo? Eu pensei que estivesse atirando, matando todo mundo. Uma coisa horrorosa. Eu acho isso uma pouca vergonha. Entendeu? Eu sou mãe de aluno e dou valor ao trabalho deles. Isso é uma pouca vergonha. O que está acontecendo aqui? As pessoas estão muito nervosas aqui. A polícia simplesmente... Onde tem ferido? Vem cá. Na hora de fazer política. Pessoa ferida aqui. O que houve? Fui atingido por uma daquelas bombas. Abre aí. O senhor correu? Como é que foi? Não, eu tava no meio do... Fogo no palácio. Vocês têm que passar de... São 25... Jandira, como deputada, o que você pode fazer contra isso? Olha, nós vamos continuar dando apoio ao movimento, vamos fazer uma denúncia política aberta e vamos discutir com o CEP o que fazer em relação, inclusive, às agressões e aos ferimentos. Isso é um absurdo, essa política repressiva não tem lugar num país que se pretende democrático. É isso que é democracia, Jandira? De forma alguma, nós denunciamos essa ação repressiva da polícia há muito tempo, vamos continuar denunciando com mais força e juntamente com o CEP vamos ver as ações em relação às pessoas feridas. Mais uma pessoa ferida aqui. Apanhamos da polícia, jogaram bomba em cima da gente e correram com aqueles cacetetes em cima da gente. Um monte de polícia. Fácil governar com cacetete, com bombas, em cima de professores, simples trabalhadores que estão reivindicando seus direitos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Com faixa pra rua, vem com revólver junto com eles, porque aí vai ser bandido igual eles. É isso que tem que ser feito. Eu faço questão de dar esse depoimento. Me vergonho desta camisa que eu visto nesse país. Que país é este? Que país é este? Me vergonho de vestir essa camisa. Os professores da rede estadual estão em greve há 25 dias. Com isso, 1,5 milhão de crianças estão sem aula. Os professores já tentaram conversar com o secretário de Educação e Cultura, Rafael de Almeida Magalhães, por 2 vezes. O secretário deu bolo, não apareceu aos encontros. Os professores também tentaram uma outra maneira de chegar até o Palácio Guanabara, em forma de passeata. Na primeira passeata, numa sexta-feira, eles se concentraram no Largo do Machado, não conseguiram chegar até o Palácio Guanabara aqui em Laranjeiras, porque a PM cercou todas as ruas de acesso e não deixou que eles passassem. Na outra sexta-feira, eles tentaram de novo mais uma passeata. Eles não chegaram sequer a passar do viaduto que dá acesso ao Palácio Guanabara, porque mais de 300 policiais cercaram toda a área de novo. Hoje está marcada mais uma passeata dos professores. Dessa vez eles estão concentrados ali na Universidade de Santa Úrsula. Só que até agora não tem nenhum professor. A gente tentou encontrar os professores aqui por Laranjeiras, a gente não encontra nenhuma concentração. Está marcada para a Universidade de Santa Úrsula. Agora o que tem de policial na rua é um absurdo. Aqui no Palácio Guanabara. Por gentileza, o governador está? Hã? Não, só quero saber se o governador está. Não está ou você não quer falar? Eu só quero saber se o governador está aí hoje. Não sei. Não sabe? Você trabalha aqui e não sabe se o governador está? Com licença. Deixa eu ligar aqui. Eu acho que você não tem nem permissão de filmar aqui. Ah, é? Vou entrar em contato com quem de direito para dizer se você tem permissão. Tá, ok, obrigada. Agora a polícia militar que acaba de chegar aqui tá fazendo fila para chegar. Olha só, eles estão correndo para cá. Eles estão chegando. Os professores estão super assustados lá embaixo. Os alunos da Universidade de Santa Úrsula estão vaiando os policiais. Eles voltaram agora. Mandaram. Vamos evacuar aqui. Como é que é? Evacuar? Por favor, vamos sair daqui. Tá? Vamos sair daqui. Por quê? A gente está trabalhando, moço. Nós também estamos trabalhando, por favor. Hã? Por favor, nós também estamos trabalhando. Mas meu trabalho é aqui. E o meu também. Então a gente vai ficar aqui trabalhando. Não, o palco de ação é lá embaixo. Acho que ficaria melhor pra você. Palco de ação? Isso não é teatro, moço. Não é teatro, não? Não. Isso é o que então pra você? Hã? É uma manifestação, uma passeata de professores. Tá certo. Tudo bem. Tudo bem. O comandante está lá embaixo, fala com ele.
polícia está chegando agora. Um detalhe é que na última manifestação dos professores, eles estavam todos de branco, porque era um movimento pacífico. Dessa vez, a maioria dos professores está de preto. Olha lá, tem um policial ali empurrando os professores, olha lá. Vai dar confusão isso aqui. Olha lá, estão agredindo os professores. Eles estão parados aqui, os professores estavam sentados, eles estão agredindo os professores. Ali, tirando a bomba, vai lá. Estão tirando a bomba, olha ali, Tito. Tirando uma bomba de efeito moral, de gás lacrimogêneo. Nossa, olha só. Jogou uma bomba de efeito moral nos professores. Machucou a moça ali, olha. Meu Deus. Olha só. Bomba de efeito moral para dispersar a multidão. Machucou uma pessoa. Caramba. Eles vieram dispostos realmente a dispersar a multidão. O rapaz, olha só, pegou nas costas da moça. E o caixão ali, que significa enterro simbólico, do governador Pereira Franco, tá lá. Meu Deus, o que é aquilo? Eles estão jogando as bombas na multidão, não é no chão, não. Mais pessoas aqui, olha só, mais policiais. Aqui deve ter uns 100 homens, mais ou menos. A ordem que eles têm, segundo o rapaz aqui que estava falando com a gente, é de dispersar a multidão a qualquer preço. E a qualquer preço deles, pelo visto, é jogar bomba na multidão, né? Essas pessoas são professores, eles estavam ali no meio da manifestação e agora estão assustados. Aí o pessoal está um nível de histeria aqui. Eu também, tá todo mundo, o olho da gente está todo irritado. Horror. Tá todo mundo chorando aqui, mas não é de emoção não, é gás lacrimogêneo. Até o senhor tá chorando, né, seu guarda? Isso aí. O senhor lançou alguma bomba de efeito moral aqui neles? É um absurdo de um ônibus de criança ali do lado, isso é um absurdo. Machucou alguém, você viu? Idos. Hã? Você viu se machucou alguém que Não, mas estão tirando bomba em cima das pessoas aqui que estão pacificamente fazendo uma reivindicação. É um escândalo isso, um escândalo. Falar de educação é sempre muito angustiante. Nós temos um quadro hoje no nosso país de calamidade pública na educação, que, aliás, é comparável apenas à saúde. A situação hoje de caos da educação passa pelo investimento. O Brasil é um dos países que menos investem em saúde e em educação. Nós temos um dos maiores índices de analfabetismo. E é um país que, inclusive, paga um dos piores salários aos seus profissionais de educação. Essa situação, na verdade, hoje, é agravada por um quadro a nível nacional que não tem no projeto nacional da presidência do país um investimento decisivo nos serviços públicos. Aliás, muito pelo contrário, nós hoje estamos presenciando um projeto que visa lançar mão do serviço privado como alternativa à crise do serviço público. E essa não é a saída. Como é que vocês fazem para ter aula quando começa a pingar dentro da sala? Não pode ficar assim perto da janela,
porque os vidros estão totalmente quebrados. Aí quando chove, os alunos têm que vir pro meio da sala, para não pingar, né, da cabeça. É fundamental lembrar, e acho que é flagrante aos olhos de toda a população, o quadro caótico, que é muito aparente, que é o quadro físico, da realidade desse abandono. Nós temos hoje escolas desativadas por ameaça de desabamento, nós temos escolas com obras que iniciaram e que foram paralisadas, ou porque a empreiteira não está concluindo no tempo hábil a obra, ou porque o governo não renovou o contrato com essas empreiteiras, ou porque, enfim, uma série de fatores fazem com que as escolas hoje tenham obras paralisadas, o que tem acarretado uma paralisação no próprio serviço pedagógico. Nós temos hoje, inclusive, escolas que não iniciaram obras, que era fundamental que essas escolas fossem renovadas, reformadas, e temos hoje carência de prédios escolares. Faltam, a gente poderia chutar assim por alto, pelo menos 1/3 dos prédios que deveriam estar funcionando normalmente. Eu não vou dizer que são as piores possíveis, que eu sei que tem outras escolas com problema parecido com o nosso, mas pela antiguidade da escola, e nós estamos pretendendo até que seja tombada pelo patrimônio histórico, sendo o maior colégio de segundo grau da Zona Sul, com 5 matérias profissionalizantes, eu acho que deveria ser melhor assistido. A gente ainda consegue ter água aqui, coisa que o Gomes Freire de Andrade não tem, mas eu perdi 14 salas, o meu lado esquerdo da escola está todo interditado, perdi escritório modelo, secretaria, então está uma loucura a escola, inclusive com infiltração, chuva, e meu arquivo morto está sujeito a ser deteriorado com as goteiras, e eu sujeito a um incêndio pela precariedade das instalações elétricas, com muita infiltração. Eu acho que está péssimo. A parte elétrica estava toda, eu não sei nem como é que fala, estava toda em choque, né, em curto. E eles então resolveram mudar, começaram uma obra até de porte grande, tirando desde o chão até o teto. Mas fizeram toda a escavação, então o colégio ficou oco. Eles pararam a obra desde dezembro do ano passado. Nós, professores e alunos, indignados no início do ano com as condições em que nos foi oferecida a escola, fundamos, junto com a comunidade da área, associações de moradores que cercam aqui a instituição, e entidades da sociedade civil, o Instituto dos Arquitetos tem nos apoiado, fundamos um comitê de defesa do Colégio Amaro Cavalcante. E temos realizado insistentes gestões junto às autoridades no sentido da conclusão das obras e tomado nós mesmos algumas atitudes que achamos importantes. Por exemplo, a qualidade da nossa água era duvidosa, era constantemente posta em dúvida. Nós estamos promovendo a análise da água, enfim, assumindo uma série de tarefas que o Estado não realiza, mas que nós precisamos que sejam levadas a cabo para que possamos ensinar e aprender. E dentre essas atividades, a mais importante, o passo mais importante que nós tomamos foi conseguir, junto ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico, o tombamento do prédio. Uma vez tombado o prédio, o Estado será acionado, será obrigado a colocar o prédio em condições de funcionamento. Porque uma das nossas preocupações é que, tudo bem, precisamos fazer a obra, queremos a obra de restauração do colégio. Agora, não queremos uma obra mutilatória que venha a depredar uma escola que é um patrimônio da história da nossa cidade. Para você ter o exemplo da depredação que se está realizando aqui, nós tínhamos aqui naquelas salas que vocês filmaram, que estão hoje despencadas, sem teto, sem telhado, havia ali madeira da melhor qualidade, pinho de riga colocado aqui pelo imperador Dom Pedro II, que esse governo levou, entendeu? Houve aqui, na verdade, uma pilhagem, o nosso prédio, a nossa escola, a nossa instituição, que todos nós gostamos e queremos preservar, está sendo depredada, está sendo pilhada por uma série de intervenções mutilatórias do poder público estadual. E agregado a esse problema físico, nós temos o quadro também material de apoio, material de consumo. Faltam nas escolas, inclusive, um pequeno rádio onde os professores pudessem realizar alguma atividade. Serventes, merendeiras, inspetores de alunos, enfim, esse pessoal que trabalha mais na assessoria, no apoio, tem reclamado e em muitos casos se faz até campanhas para que as pessoas levem sabão, legumes. Por falta desse material na escola, a comunidade tem assumido mais esse ônus. Nós temos também uma outra situação que é muito grave, que é o nenhum investimento que os governos têm feito à formação do professor. Né? Os professores que querem melhorar no seu dia a dia o conteúdo pedagógico, querem aprender, reaprender, se atualizar,
tem que fazer isso com o seu próprio salário, porque não há um investimento nisso. Esse curso, essa atualização, essa reciclagem, como em geral se chama, fica, na verdade, nas mãos dos professores. E como o salário que se ganha hoje é muito precário, imaginem como é que fica a situação. A qualidade do ensino cada vez cai em função desse não investimento na própria formação. E, agregado a isso, eu acabei de falar aqui, a situação salarial realmente é calamitosa, né? Hoje a gente está com em torno de 2 salários mínimos. A nível nacional a realidade é essa, alguns estados pagam menos pior. O Rio de Janeiro está hoje com 13 mil, que é o salário tanto do estado do município, tendo os outros municípios um salário abaixo desse. E a relação da nossa entidade, do CEP com o governo, não poderia ser mais estressante, né? Há toda uma luta para conseguir uma audiência, o diálogo é muito complicado, a Secretaria de Educação do Estado, do município, dos municípios, tem uma relação muito difícil com a direção do movimento e, em geral, a gente consegue alguma coisa muito na base da pressão. Não é à toa que os profissionais de educação têm recorrido às greves, às lutas, às passeatas, a série de formas de pressão, na medida em que tem ficado muito claro para nós que a educação não é prioridade mesmo dos nossos governantes. Os professores do Estado do Rio de Janeiro têm hoje o maior salário estadual. Já foi enviado à Secretaria de Administração a lista de pontos e os pontos dos que não deram aula foram cortados. A manifestação foi uma manifestação política, sem nenhum intuito de resolver problemas reivindicatórios, sem nenhum apreço, sem nenhum respeito ao cidadão da cidade do Rio de Janeiro. Houve uma arrancada comandada por pessoas com roupas da CUT em cima da força policial. Os conflitos eles foram gerados em função dessa manifestação de violência que não foi iniciada pela Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós temos hoje alguns dados que são assim muito graves, né? Que mostram bastante a crise da escola pública. O Brasil hoje detém 25,7% de analfabetismo e a região sudeste se encontra com um percentual de 17%. Nós temos hoje um percentual de repetência de 57,7% no país inteiro. Quer dizer, quase um pouco mais da metade da população, dos alunos que entram na escola, repetem o ano. E nós temos uma dificuldade grande de alunos nas escolas por falta do acesso. Não há possibilidade desses alunos conseguirem vagas com facilidade. Então, aqui no Sudeste, 28,7% dos alunos não conseguem vagas nas escolas. Nós descobrimos em Mangaratiba, a gente pode inclusive passar essa informação de bandeja aqui para o professor Romeu, em Mangaratiba, em Duque de Caxias, o seguinte fato. Colegas merendeiras, que são da base social do CEP, cobrindo falta de professores e dando aula para o segmento de 1ª a 4ª série. Nós descobrimos o fato, essas merendeiras, inclusive, até de maneira abnegada, procurando fazer milagres. Merendeiras professoras? Exatamente, merendeiras cobrindo falta de professores e alfabetizando de 1ª a 4ª. Apesar de toda essa abnegação, é evidente, e o professor Romeu acho que vai concordar, que não é esse o modelo de rede que a gente espera, isso é uma falha grave da supervisão. E um detalhe para terminar e para a resposta do professor Romeu. A gente acha que se você é mãe ou pai de aluno da escola pública, você deve procurar saber como é que está funcionando a escola do seu filho e da sua filha, que inclusive vai contribuir para o nosso sindicato, para o CEP, a gente potencializar esse tipo de denúncia. A greve sempre, para qualquer categoria trabalhadora, é uma medida extrema, radical, é a nossa última opção de pressão sobre o governo. O governo, em anos anteriores, cozinhou em banho-maria, né? Até porque, na nossa avaliação, o governo apostou no aprofundamento da crise
para privatizar. E o que eu estava falando, e por isso eu estava respondendo, é que com uma participação maior da comunidade, a gente vai acelerar e fazer o governo negociar. Como é que o movimento termina? Um minutinho só. Deixa ele concluir. Dona Carmelena, deixa ele concluir. Exato. E só 15 segundos por uma questão. É verdade, a Carmelena falou do autoritarismo que existe nas escolas. Existe, como existe em todo canto dessa sociedade. Por isso, nosso movimento colocou como uma das pré-condições aqui, frente ao professor Romeu, que inclui a nossa contraproposta, a garantia, que eu acho que interessa, como a Carmelena falou, das eleições diretas para diretor, que seja garantido. Dona Carmelena, vamos ouvir a opinião dela sobre isso. É essa oxigenação que garante esse processo de democratização. Nós estamos reivindicando participar das decisões, das discussões do ensino. Nós queremos reformular a lei de educação que existe nesse país. Nós estamos fazendo já discussão em todos os fóruns possíveis. Já há um movimento nacional articulado por uma lei de diretrizes e base de educação que interesse ao nosso povo, que interesse, a população em geral, e há uma dificuldade muito grande em participarmos das decisões, das elaborações, dos propostas, dos projetos de educação, tanto no Estado, quanto no município, quanto nos outros municípios. Na Constituinte Estadual, nós estamos discutindo exatamente também essa questão da carga horária mínima na escola, porque hoje, infelizmente, tem várias escolas que funcionam com 3 turnos diurnos, fora o da noite. Então, crianças que ficam 3 horas e meia, 4 horas apenas na escola, e na Constituinte, nós estamos dando um prazo de 2 anos, é a proposta, falta ser aprovada no plenário, de 2 anos, para que no Estado, todas as escolas, dentro de 2 anos, se adequem a uma carga mínima de 5 horas, porque existem as escolas de tempo integral, de no mínimo 5 horas, como forma de garantir ao máximo a permanência do aluno na escola. E eu, particularmente, sou favorável à extensão também para além dos 180 dias, os 200 dias, que várias propostas da LDB, da Lei de Diretrizes Básicas, estão colocando, porque este é o sentido importante, e eu achei muito positivo você ter dado esse dado do Japão, mostrar que quanto mais a criança permaneça na escola e quanto mais dias de aula eles tenham durante o ano, são formas concretas e objetivas de se procurar resgatar a educação e elevar a melhoria da qualidade de ensino. A gente tem hoje uma visão bastante clara de que a concretização dessas reivindicações, de que a defesa da escola pública, de que a solução para a crise hoje da escola pública, ela não está só sobre os ombros dos profissionais de educação. Essa luta, até porque é uma luta muito encarniçada, muito aprofundada, muito de princípio, na medida em que defender hoje escola pública é deixar muito claro que a democracia deste serviço que serve a toda a população que paga seus impostos por isso, ela tem que ser muito combinada com todos os outros movimentos. Acho que o professor, ele precisa ter um salário decente para ele preparar uma aula bem dada, ele precisa ter tempo para fazer pesquisa, inclusive, para se reciclar, porque a sociedade está em constante avanço, e a gente precisa de professores competentes para ensinar a gente. Agora, sem o salário decente, não há professor que aguente, né? Professor sem ter condições físicas de dar aula. E a gente tem um posicionamento de apoio à luta dos professores justamente por essa questão. A gente deseja ver a defesa da escola pública, assim como a defesa da saúde, a defesa desses serviços essenciais, na pauta de reivindicações de todos os trabalhadores, de todas as categorias organizadas em luta. O que nós queremos, na verdade, é que os governos priorizem de vez a educação, que tomem para si a decisão de iniciar um debate, uma profunda reflexão para repensar a educação no nosso país. Os estudantes da escola pública são estudantes eternamente sacrificados, não só pelas paralisações constantes dos professores, mas são prejudicados por toda uma falta de infraestrutura nas escolas públicas. As escolas públicas estão em estado lastimável, nas escolas públicas faltam materiais didáticos, nas escolas públicas não existem laboratórios para aulas práticas. Conclusão, na escola pública falta tudo. Agora, o que a gente não pode concordar é que o governo do Estado tente
quebrar esse elo que ainda sustenta a escola pública, que é a relação do pai, do aluno e do professorado. Nós nos mantemos unidos na defesa da escola pública, mas nós nos estamos unidos na busca por uma escola que realmente a gente deseja, por uma escola forte e uma escola preocupada com a formação global dos estudantes do Estado do Rio de Janeiro. Todos os nossos movimentos, e acredito que as pessoas todas têm reparado, têm sido muito angustiante, tem sido movimentos prolongados, movimentos longos, movimentos muito conflitivos, na medida em que os governos investem para que, em greves de profissionais de educação e de saúde, essas greves se destruam por elas mesmas. Eles abandonam, eles não abrem negociações, enfim, há todo o interesse em que a escola pública, o serviço público seja cada vez mais denegrido. E nada melhor do que o isolamento no momento dessas lutas. No dia 21 de março, ao chegar aqui, eu deparei com a escola completamente alagada. E após uma chuva que nem foi uma chuva intensa. A partir daí, então, nós mobilizamos pais que começaram a se movimentar até junto à imprensa escrita, falada, televisada, e nós recebemos realmente a visita dessa imprensa e onde nós aproveitamos para mostrar a situação da escola. A partir daí, nós convocamos também a EMOP, que interditou o prédio. Em seguida, recebemos a visita dos subsecretários que viram de perto a situação realmente caótica em que nós nos encontrávamos e a obra foi decidida. Tá? Nós assumimos o compromisso de não deixar alunos sem aula, que nós temos cumprido, e a Secretaria de Educação assumiu a obra. Mas nós não ficamos apenas esperando a promessa deles. Nós continuamos a trabalhar junto com os pais, que têm trabalhado muito conosco, muito junto de nós. A escola é sempre aberta aos pais. Foi formada uma comissão de pais que tem atuado muito diretamente na obra, fiscalizando, cobrando mesmo da Secretaria de Educação prazo e prazo de término de obra e, inclusive, fiscalizando o próprio trabalho para ver se está realmente em ordem. Nós entendemos que pais, alunos, parlamentares, partidos, entidades sindicais, companheiros que têm seus filhos nas escolas públicas, enfim, a OAB, a igreja, todos os setores da sociedade civil organizada devem se juntar, devem se unir para defender a escola pública, gratuita e de qualidade que o nosso povo merece e que nós tanto lutamos. A gente quer carinho e atenção, a gente quer calor no coração, a gente quer sua alma de prazer, a gente quer ter muita saúde.